Essa é a segunda temporada do Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Jungiana Rio Preto. E nessa segunda temporada, nós vamos falar sobre as complexidades da vida humana, os relacionamentos, a família, os filhos. E para isso, vamos continuar a falar de psicologia, literatura, cinema e tudo mais o que vier à nossa cabeça. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Maiara Suguaia. Bem-vindos à segunda temporada do Jungiando. Bom, vamos começar o nosso novo episódio do podcast Jungiando. E como vocês podem ter percebido, a gente tem falado nos últimos episódios sobre várias características do feminino, sobre vários aspectos, pensando nesse tema que é tão importante, né? Tão atual e que a gente precisa conversar sempre, porque traz muitas questões. Nós vamos falar hoje sobre um tema delicado. Nós vamos falar sobre violência contra a mulher. E a gente convidou para esse episódio uma pessoa muito especial, que é a Kátia Simone Miller-Dickel. Ela é escritora, ela é formada em português e espanhol, em letras, ela é mestre em educação, fez a formação de escritores e é uma pessoa que fala muito bem e veio conversar com a gente sobre a questão da violência contra a mulher. A Kátia gosta muito de escrever poesias, músicas, crônicas de memórias, contos, e ela se interessa muito pelas possibilidades de escrita do universo feminino. Então, hoje a nossa conversa vai ser com a Kátia. Vem com a gente para participar dessa discussão. E o que a psicologia tem com isso? Bom, nós da psicologia, pensando, na saúde integral do ser humano, de forma física e mental, no caso aqui a gente vai falar sobre a mulher, nada mais justo do que a gente tratar de um assunto tão complexo, na nossa sociedade, quanto a violência doméstica. Mais especificamente aqui a gente vai tratar sobre a violência contra a mulher. Prazer, Kátia, obrigada pela presença, por participar aqui com a gente. É um prazer para a gente essa participação. Seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu. Bom, então vamos começar com algumas perguntas, tá, Kátia? Aí a gente vai conversando, debatendo um pouquinho, tá bom? Tudo bem. Bom, como que é para você, enquanto escritora, todo esse processo seu da escrita? Se puder começar por aí para a gente entender como que você entrou nesse universo, de escritores e tudo mais, para a gente conhecer um pouquinho melhor você, conta pra gente. Certo. Então, eu escrevo desde os meus 8 anos de idade, quando eu descobri o mundo das letras. No momento que eu comecei a ler, com 8 anos, eu comecei a me expressar escrevendo. E eu sempre utilizei a literatura como uma ferramenta de cura. E eu só fui me dar conta depois agora, pouco tempo depois que eu escrevi o Ela Disse Não, o meu livro de contos que fala sobre violência contra a mulher. Então, eu utilizei a escrita para me expressar quando eu não estava feliz, quando eu também não conseguia verbalizar, não conseguia falar, debater pessoalmente com alguém. Porque a mulher sempre foi ensinada a dizer sim, e sempre a gente foi educada, a seguir todas as regras. Aí eu fui moldada nessa sociedade, eu não tinha coragem de, por exemplo, responder, argumentar para um professor, para uma professora, Sim, que eu escrevia. Aí eu escrevia poesia, inclusive com 10 anos eu ganhei um concurso de poesia em São que Leopoldo. legal. Eu sou gaúcha do Rio Grande do Sul e eu nasci em São Leopoldo e eu participei de um concurso de poesia no mês do Dia dos Pais, em agosto de 86. E aí eu sempre fui escrevendo. E o meu processo de escrita sempre foi assim. Eu sempre escrevi quando eu precisava escrever ou quando eu me sentia muito inspirada. Quando eu escrevi o Ela Disse Não, eu estava muito inspirada. E aí eu fui recebendo, assim, em sonhos, eu tenho uma conexão muito forte com o meu inconsciente, com os sonhos. E aí Legal. E aí eu me acordava de madrugada para escrever,
Inclusive, eu escrevi o Ela Disse Sim, que depois eu vou falar também, que também tem violência contra a mulher, e eu escrevi tudo em agosto, no mês de agosto. A gente passou em maio a enchente, e aonde eu moro, não Uhum. fui atingida pelas águas, mas eu fui atingida pelas dores das pessoas. Sim, sim. Eu cedi também o acolhimento para uma tia minha que perdeu quase tudo, e eu estava assim, bem depressiva, bem triste, né? Porque foi um filme de terror que a gente passou. E aí eu Uhum. não consegui escrever nada. E eu tinha que mandar o Ela Disse Sim até setembro para a editora. Aí no mês de Nossa. agosto começou a surgir assim a inspiração e eu comecei a escrever, escrever, escrever. E escrevi mais de 300 páginas só no mês de agosto. Que E aí legal. eu vou cortar o livro ao meio, vou fazer 2 edições. E, inclusive já lancei agora o Ela Disse Sim no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. E voltando, então, ao meu processo de escrita que eu estava falando, eu sou movida à inspiração. E seja ela, às vezes, olhando para o céu, porque eu gosto muito de admirar a natureza, olhar o céu. Já escrevi, eu já tive que parar o carro no trânsito, porque nasceu uma música na minha cabeça, com um ritmo, Olha. uma letra, e eu tive que parar e Aham. mandar um áudio para o meu irmão cantando a música, porque eu não tinha Pra como. ficar registrado, né? Não tinha como Que parar para escrever, legal. tinha que cantar. Então, o meu processo, ele é assim, cada escritora e cada escritora tem o seu processo de Sim. escrita. Eu conheci escritores e escritoras que dizem que tem que estar num cantinho especial, hora para escrever, que escreve 4 horas, às vezes mais. Eu não tenho isso, sabe? E eu também aprendi a respeitar o meu branco criativo. Uhum. Mestrado em educação, que eu escrevi sobre os povos originários, eu fui aprendendo muito com isso, muito com os caigangues, os nossos vizinhos aqui em São Leopoldo, na Estrada do Quilombo. E aí eles foram o meu sujeito de pesquisa e eu fui aprendendo muito com eles e aprendi muito a me respeitar, porque a gente não pode se pressionar, a gente tem que deixar a escrita fluir e Sim. acontecer esse branco criativo para todo mundo. Uhum. Quando acontece o branco criativo, até hoje acontece, eu vou fazer outras coisas, vou assistir uma série. Eu quando estava nas férias, na praia, eu também precisava escrever um projeto de oficina que se chama Escrita Curativa, que eu vou começar a ofertar agora em março aqui em São Leopoldo. E aí não estava conseguindo, estava naquele branco criativo. Fui caminhar na beira da praia, né? Fazer caminhadas, olhar para o mar, me sentar olhando para o mar, escutando as ondas, e aí deixar passar aquele branco criativo. Depois daí fluiu. Eu comecei a desenvolver e tá pronto o projeto de escrita curativa. Que legal. Kátia, é muito isso que a gente fala tanto aqui, né, Dani, da questão Uhum. de ter um recurso, né? A gente já fala tanto de que é importante ter um recurso para a gente se expressar de uma forma saudável, né? E você, desde pequena, já percebeu aí a escrita como uma fonte, uma ferramenta para você conseguir expressar e colocar o que você estava sentindo. Como você disse, né? Muitas vezes a gente acaba sendo calada pelo contexto e você conseguiu achar um jeito de se expressar mesmo assim. Muito legal isso. E essa conexão que você fala com o sonho, com o inconsciente, eu acho que é muito legal, que também a gente também fala muito isso, né? Presta atenção nos sonhos, eles são É tão um canal que importantes. se abre, né? E você Aham. usou um instrumento muito potente que é a escrita, né? Ele pode transpor um monte de barreiras mentais que a gente cria quando a gente respeita, como você falou, o processo, né? Hum. De ter o momento do branco, de ter o Uhum. momento da inspiração, isso faz tudo funcionar melhor. E essa conexão com a natureza, né? Que é o que também a gente tanto fala, né? O voltar-se para si, voltar-se pro entorno, para a natureza, que a gente também tanto fala aqui no podcast. Você fez esse movimento, né? Que é muito legal respeitar o seu tempo, sem aquela pressão de eu preciso produzir, porque eu tenho um prazo. Não, eu vou respeitar e a hora que vier, que me inspirar alguma coisa, eu vou escrever e vai fluir. Muito legal. E como foi, Kátia, que você resolveu escrever sobre violência? Porque é um tema tão delicado, né? A gente estava aqui conversando, eu e a Patrícia, Uhum. quando a gente estava pensando na sua entrevista, o que que a gente gostaria de abordar, e a gente leu o livro, né, que é muito legal. E o que me causou
é um tema que traz uma dor, mesmo para quem nunca vivenciou essa dor da violência, é um tema que mobiliza as mulheres, né? É um tema que dói, eu sinto isso, né? Eu queria saber para você, como é que foi escrever sobre violência contra a mulher? Bem, então, quando eu estava já quase terminando um curso que eu fiz de formação de escritores pela editora Metamorfose, aqui de Porto Alegre, eu tive a oportunidade de escrever um livro. Aí eu pensei, vou escrever um livro de contos. E aí logo me surgiu assim a ideia de escrever um livro de contos sobre violência contra a mulher. Por quê? Porque desde que eu me conheço como mulher, como menina, né, primeiro, eu olhando para dentro de mim, olhando para as minhas vivências, olhando para as vivências e experiências que eu tive junto com a minha mãe, com a minha avó, e porque a gente sofreu muita violência. E a violência, que às vezes as pessoas pensam que quando eu falo que eu sofri muita violência, automaticamente as pessoas pensam que eu apanhei ou que algum homem me bateu, mas na verdade as mulheres sofrem muitas violências invisíveis que foram, inclusive, naturalizadas na nossa sociedade. Aí, quando eu me dei conta disso também, foi porque a maternidade me fez enxergar muita coisa. Eu, assim, eu fico emocionada quando eu falo da maternidade, mas quando eu fui mãe, no momento em que meu filho nasceu e que eu passei por essa experiência, a maior e melhor experiência que eu passei na vida foi ter um filho. E aí, quando eu comecei a enxergar com outros olhos ao meu redor a minha própria vida como mulher e como esposa, aí eu comecei a me dar conta disso. E, claro, desde que eu tinha 8 anos de idade, eu sempre fui muito conectada, assim, a, com as pessoas. Eu sempre gostei de estar no meio das pessoas e de me manter informada. O jornal, em 84, que eu tinha 8 anos de idade, que não era na época que estavam falando sobre a ditadura militar, eu comecei a assistir. E sempre teve notícias de violência contra a mulher. E depois, com a internet, isso começou a se intensificar muito. A gente liga o rádio, sempre tem notícias sobre feminicídio. Liga a televisão, se tu assiste jornal manhã, tarde, noite, de madrugada, vai ter esse assunto, infelizmente. Internet, se tu vai navegar na internet, a gente vai se deparar com violência contra a mulher. Aí, quando surgiu a oportunidade de escrever um livro, já me veio assim, vou escrever um livro de contos e o tema vai ser violência contra a mulher. E, gente, já nasceu logo assim, eu estava dormindo e quase de manhãzinha, e eu acordei e ela disse não. Aí o título do livro vai ser Ela Disse Não. E daí já nasceu tudo junto. Eu sempre digo para as pessoas que o Ela Disse Não é como se fosse um filho. O livro que a gente escreve é como se fosse um filho. E como os filhos, eu só tenho um filho, certo? Mas eu imagino quem tem dois, tem três, a experiência do nascimento daquele filho é diferente para cada um. Sim. Então, o nascimento do Ela Disse Não, eu sempre faço uma analogia assim. Eu não tive a dor do parto. Eu ganhei o meu filho, eu fiz uma cesárea, que eu já estava com quase 37 anos e o médico achou melhor fazer a cesárea, a gente marcou. Não tive a dor do parto. Mas eu faço analogia que o Ela Disse Não nasceu sem dor nenhuma. Foi rápido, foi um parto assim rápido. Eu escrevi o livro em 6 meses e, o estilo de escrita que tem cada conto, né, que você leu também, percebeu que cada conto tem um estilo diferente, né? Para não ficar maçante. E cada conto também tem uma escrita muito fluida, que Uhum. combina com a pós-modernidade, que está todo mundo apressado. E o universo tá, os planetas estão girando rápido, né? Esse ano de janeiro passou rápido, fevereiro passou rápido, a gente já está em março. A gente piscou, já estamos em março. E Uhum. aí ela disse, não, ele nasceu assim, fluidamente. E, e o Ela Disse Sim já foi diferente, né? O Ela Disse Sim, o segundo filho do livro,
ele demorou para nascer, porque daí ela disse, não, eu escrevi em 6 meses, tranquilamente, surgiam os sonhos, eu escrevi, eu lembro que eu escrevi, comecei escrevendo Marina e o Gatilho, que é aquela moça que estava prestes a se casar, e não sei se tu lembra desse conto, e ela, lá na sacristia teve aquele gatilho e começou a relembrar as vivências, as experiências com o noivo, né? E daí aconteceu aquilo que eu não vou falar aqui, vou deixar as pessoas. Isso. Eu estava numa reunião escolar, num conselho de classe. Aí me surgiu lá, comecei a escrever. E ela disse sim, foi assim, demorei para escrever, daqui a pouco comecei a escrever. E aí Então, foi. aí foi. Aí cada livro também teve um nascimento diferente, né? Ô, Kátia, uma dúvida, assim, que eu fico. Da onde que você. Eu sei que você falou, né, que vai vendo notícias, coisas da internet, mas você se inspira em alguma história de alguém que você conhece? Tem algum lugar que você tira? Ou vem tudo. É uma coisa que você cria, os nomes, personagem, história, como que é? Tá. Não, esses contos aqui, todos eles foram baseados em vivências de alguma mulher que eu conheci. Ah, legal. Uhum. Eu ficcionei bastante, porque o meu objetivo era trazer o tema violência contra a mulher para a sociedade, para dentro da Uhum. escola, para falar na mídia, na televisão, no rádio, no podcast. Inclusive, em fevereiro, agora janeiro, fevereiro, eu dei uma entrevista para a Rádio Justiça de Brasília, falando sobre a Legal. violência contra a mulher. E aí eu até falei sobre que no Ela Disse Não tem um manual de Uhum. que é os tipos de violência contra a mulher na contracapa. Sim, é muito bom, importantíssimo. E aí, assim, eu ficcionei, né? Eu posso até compartilhar com vocês de uma coisa que ficou na minha cabeça de uma história que a minha avó me contou, e que, na verdade, eu me lembro vagamente disso. Na São Geraldo, eu nasci na São Geraldo, em São Leopoldo, e morei até os 7 anos de idade. E quando eu tinha uns 5, 6 anos, antes de eu me mudar dali, eu sempre escutava: ah, lá vai a mulher dos 20 dias. Ah, os dias esteve aqui hoje. Aí, mas na época da infância, assim, eu escutava aquilo e nem tinha tempo de perguntar, porque eu vivia correndo e brincando, subindo em árvore e tal. Aí Uhum. depois, na minha adolescência, eu me lembrei disso, que a minha avó sempre contava muitas histórias, inclusive o Ela Disse Sim é baseado nas histórias de vida da minha avó, da minha mãe e as minhas histórias. E aí, Interessante. ó, eu me lembrei agora daquilo que vocês falavam da mulher dos 20 dias. Aham. Como assim? Dela disse assim: ah, minha filha, é porque essa vizinha nossa, o marido dela trancou ela 20 dias dentro de casa. E a gente não sabia o que tinha acontecido. Algumas pessoas lá falavam que ela tinha fugido com outro. Aí tinha várias Olha especulações. só. E aí depois ela apareceu. Depois de 20 dias ela apareceu. E ela estava, né, machucada e tal. E a vida seguiu normal. E naquela época lá, e no finalzinho da década de 70, começando 80, não tinha delegacia de mulher, olha, não tinha praticamente nada de medidas protetivas para nós mulheres. E aí o cara ficou, né? O homem ficou conhecido como os 20 dias. E ela como a mulher dos 20 dias. Quando eu fui escrever esse livro aqui, eu disse, eu vou utilizar essa história da minha avó. E aí eu escrevi um conto, Judite e os 20 dias, e é um conto sobrenatural. Não sei se tu lembra, Daniele. É um conto sobrenatural. E, Aham. e tem outro conto que eu abri falando sobre a mulher da década de 50, a Rosário Castelo de Prata. A Rosário Uhum. Castelo de Prata, Rosário foi um nome que me surgiu assim. Eu escolhi os nomes, os nomes nascem também, sabe? Quando eu penso na história e na mulher, o nome vem. Aí Rosário era uma que eu me baseei na irmã da minha avó, a minha tia-avó, que contava sobre as experiências que ela teve com o primeiro marido dela e com o segundo marido dela. E ela aprendeu a ler e ela teve que fingir que não sabia ler, porque naquela época
os maridos não deixavam a mulher estudar, né? Era proibido, mulher não podia conhecer nada, nem se meter em negócio. Não sei se tu lembra, mas a Rosário, elas receberam um convite de casamento e ela falou sobre isso. Aqui em casa, só quem pode ler é o Sim. João É. e o Oswaldo. E aí eu me baseei nas histórias que a minha avó contava sobre o machismo ser tão forte que o homem sempre queria que nascesse o primeiro filho, tinha que ser homem, tinha que ser macho. E aí eu abro, então, o Ela Disse Não contando a história da Rosário, que se salvou pelo castiçal de prata, né? E o castiçal de prata existe de verdade. Foi uma herança do meu bisavô, que deu para as filhas escolherem, e a minha avó escolheu a bomba de prata, que aqui está o meu anel, vocês não estão me vendo, mas eu tenho um anel que foi feito dessa bomba de prata. E essa história vai estar no Ela Disse Sim, na segunda edição. Que legal. Nossa, são muitas vivências, né, Kátia? Não que a gente, que nem você falou, né? Todas nós vivemos, mas você lembrar de cada uma delas para colocar isso na escrita é muito cuidadoso da sua parte, porque. Desculpa, Eu, te cortei, Kátia, pode falar. mas eu tenho uma memória muito boa, inclusive. É? Eu estou escrevendo, terminando de escrever Memórias Reveladas, que é um livro que eu comecei a escrever em 2009, Aham. quando eu fiz um curso de formação de escritores na Unicinos, onde o escritor Fabrício Carpinejar, acho que vocês conhecem ele, né? E na época ele estava dando aula lá na Unicinos, ele não era famoso, estava começando a ficar famoso, foi se descobrindo aos poucos, né? E aí ele me deu aula lá na Unicinos e eu comecei a escrever tipo uns contos, assim, sabe? Das minhas memórias desde os meus 2 anos de idade. Porque eu tenho aquela memória conectada com 5 sentidos também. Com olfato, gustação, com as sensações da pele. Qual que tem mais? Tem 5 sentidos, né? A visão, né? A audição. Isso. Eu comecei a escrever esse livro que eu não sabia o que seria. Uhum. Ainda bem que meu marido mandou imprimir, porque aconteceu um acidente na minha casa, uma tempestade, que quebrou o meu computador, e aí eu não Ah, consegui salvar nada, mas a gente tinha impresso. Aí em 2009 eu entrei na URGS para fazer o mestrado, parei de escrever. Aí eu tive que escrever a minha dissertação de mestrado, que inclusive foi considerada uma escrita poética pelos que avaliadores, legal. considerada autobiográfica, porque tudo que eu escrevo eu tenho que viver, eu tenho que Uhum. eu tenho que sentir de alguma forma. E eu tenho muita empatia também. Quando vem uma aluna minha contar para mim alguma coisa, porque a Alicinha e o Sonífero, que é um outro conto do Ela Disse Não, aconteceu com uma aluna. Ela passou por uma experiência horrível de abuso sexual e aí a gente, na verdade, ela não veio contar pra gente, porque ela começou a se esconder, ela começou a usar capuz, começou a usar a manga comprida, calça comprida, e ela era uma menina assim, bem ativa, bem feliz, e Uhum. eu isso com ela, fico me arrepiando. Ela começou a se esconder e ir mal na melhor matéria que ela se dava bem em matemática. E nós, professores, eu inclusive comecei a notar isso e comecei a falar, e a gente chamou os pais para conversar. A gente conseguiu salvá-la, né? Mas daí ali no conto eu ficcionei bastante para causar aquele impacto, até para chamar atenção para os pais, Uhum. observar os adolescentes, seus filhos. Abuso sexual pode acontecer com menino também, não é só com menina. E Uhum. professores também ficarem alertas, se tem um aluno, uma aluna que tem um comportamento, daqui a pouco eles mudam esse comportamento, para a gente chamar os pais para conversar. E para buscar atendimento psicológico, né, para essa pessoa. E aí, a Licinha e o Sonífero também me baseei nessa empatia, tanto que eu tive com ela, e resolvi escrever esse conto, que eu fui muito feliz em escrever esse conto, porque, assim, aqui em São Leopoldo, a gente tem um projeto chamado Leituração, da Prefeitura de São Leopoldo, e Uhum. ano passado o Ela Disse Não foi escolhido por 5 escolas para ser trabalhado dentro da sala de aula com o público do EJA, que é Educação de Ah, Jovens. importantíssimo. Uhum. E aí o Alicinho Sonífero teve um trabalho maravilhoso, que uma professora, a Camila, inclusive,
se depois ela estiver escutando, ela fez um trabalho de artes com giz de cera derretido na vela e fez sobre a Alicinha o Sonífero. Daí foi contando a história, assim, fez um painel com os alunos, ficou lindíssimo. E todas as escolas fizeram produções artísticas e teatros e curta-metragem com os contos do Ela Disse Não. E o Alicinha e o Sonífero, a Amanda, a Cama e o Travesseiro, que é uma violência sexual também, eles foram bastante utilizados nesse projeto. Que legal, Kátia, é um trabalho que você está fazendo e está reverberando já aí, né? Espero que reverbere e se expanda para todo o país, porque é um tema que a gente já fala mais, muito mais do que, né, na década de 50 e 60, como você mesmo falou, mas ainda assim precisa ser ainda muito discutido, né? E você colocar ali atrás do livro os tipos de violência, dar essa orientação, colocar nos próprios contos coisas que têm que ser observadas como comportamentos também, acho que já serve como informativo, né, para a gente trabalhar a prevenção disso tudo, né? É educativo, né? Não Exatamente, só né? informativo, é educativo. É uma Exatamente. literatura preventiva, né? Tem pouca Sim. coisa. Eu pesquisei sobre esse conceito na internet, Uhum. pouca coisa, assim, falando sobre literatura preventiva. E é uma literatura preventiva por quê? Porque no momento que uma mulher está lendo, uma jovem, qualquer, né, de qualquer idade, depois dos 12 anos está lendo, e pensar assim, poxa, eu estou vivendo isso, o É, meu comigo, ela vai se identificando, ou exatamente. está sofrendo isso. E Uhum. aí abrem-se portas para essas mulheres buscarem apoio, buscarem ajuda, né? Eu sempre eu fui nas escolas no ano passado, em 2024, em 12 instituições, inclusive na IFSU em Sapucaia e na Unicinos, que é uma das maiores universidades do país, falar sobre o meu livro. E aí eu sempre faço um bate-papo e converso muito sobre esse tipo de violência que passa batido, como eu estava dizendo antes no início da minha fala. A violência psicológica, ela pode ser considerada uma violência invisível, porque está ali no dia a dia e qualquer pessoa pode sofrer a violência psicológica. E Mas qualquer, acontece até, né, Kátia? e qualquer Que a pessoa gente não pode. percebe porque tá ali no, nos detalhes, no dia a dia. Quando eu li seus contos, eu vi muito disso, assim. É, as falas, né, dos maridos ou de alguém que tá ali na relação, a violência já tá começando ali, né? A gente normalmente associa muito violência contra a mulher com bater, né, com a violência física. E E a tem muitos sexual. discursos que você coloca no seu livro que já são a violência só pela fala, né? Do homem ali envolvido e que tem muita violência. Só que é justamente o mais difícil de perceber, acho que até pela mulher, do tipo, ele foi educado assim, né? Então Aham. é o jeito dele falar. Não que seja Ah, uma violência, né? ou senão, ele só fica assim quando ele bebe. Sim. Ele vai mudar, né? Ele foi educado assim e logo. Eu tenho esperança de que isso mude, que ele vai falar diferente comigo. E tem, né? Como a gente vê no ciclo da violência, né? Em algum momento ele muda esse discurso. Né? Então, realmente tem esses momentos, então a gente não sabe até que momento começa a violência psicológica e que momento que ela pode ou não se encerrar para sempre, ou se aquilo vai começar tudo de novo, né? É. Então, a violência psicológica é muito sutil, acho que isso que é o mais difícil dela. E sempre começa, e sempre todas as outras violências, a psicológica tá junto. Sim. É. Uhum. Inclusive, eu quero deixar dizer assim que quem quiser me chamar para ir nas escolas, eu vou em qualquer lugar do Que país. legal. O meu objetivo, o meu sonho seria poder ir nas escolas, conversar, fazer um bate-papo sobre o Ela Disse Não. Infelizmente, a gente sabe que esse tema vai se passar centenas de anos, é um tema que a gente vai estar sempre abordando. O Ela Disse Sim. Não, eu digo assim, ó, é um livro que nasceu para viver para sempre. Infelizmente, eu digo porque a gente sabe que a nossa sociedade patriarcal vai ser muito difícil a gente tem que ser realista, vai ser muito difícil a gente reconstruir tudo, Uhum, demorar centenas de anos para reconstruir. uhum, Então é importante que a gente esteja sempre falando e prevenindo. O Ela Disse Não, uma prevenção. E prevenir através da cultura, através do prazer da leitura, né? É diferente, né? É melhor a gente falar sobre esse tema
através de uma arte, de que, sei lá, assistir uma notícia, um Sim, documentário. E eu aposto muito na arte. A arte salva a vida das pessoas. Que sim. bom que a arte, né? A música, o teatro, o cinema, a literatura, a pintura, a dança. Eu sou apaixonada por todos os tipos de artes. Que legal, E é o Kátia. papel da arte, né? É. Falar sobre aquilo que a gente não consegue falar de outras formas e trazer reflexões que a gente não traria de uma forma muito racional. Uhum. Então, a arte é um recurso tão valioso, né, para essas necessidades que são tão humanas. E, Sim, e ainda mais agora, que, como eu falei nessa pós-modernidade também, que os nossos filhos, os nossos alunos já nasceram com o celular na mão praticamente. Aí, quando Uhum. de um livro físico. Olha o que aconteceu com esse livro. Eu vendi agora em março, eu vou chegar em 1.000 livros vendidos do Ela Disse Não. E olha só, não é pouca coisa. Depois da pandemia, teve um boom para as pessoas Sim. escreverem. Surgiram bastante escritores. Eu surgi na pandemia. E aí as pessoas começaram a querer ter o livro físico, né? Porque o livro, Uhum. nossa, tem outra, é uma experiência, uma vivência diferente do livro digital. E aí, e nas escolas, a gente precisa fazer projetos para fazer esse movimento, para os alunos largarem os seus celulares e começar a ler. Aí o Ela Disse Não veio para acontecer isso. Eu fiz um projeto na minha escola Kaique Madesati no ano passado, e no ano passado esse projeto foi aprovado pela SEDUC, que é a secretaria aqui de Educação do Rio Grande do Sul, que aí eu participei na Feira do Livro, e um aluno meu foi junto, o Cauê, para falar sobre o projeto. Esse projeto foi aprovado e eu apliquei. Aí eu fiz várias formas de trabalhos com eles, de pesquisa, pesquisa invertida, trabalho artístico, teatro. E aí, lá na Feira do Livro, eu fiz contatos com vários outros professores que estão me chamando agora em março para eu ir nas escolas falar sobre o Ela Disse Não. E daí estou aproveitando e estou levando o Ela Disse Sim, que o Ela Disse Sim, vou aproveitar e vou falar. São Uhum. todos que nós mulheres tivemos e temos que dizer para sobreviver nessa sociedade patriarcal. E, e se eu fosse, de repente, assim, fazer uma lógica, assim, uma escrita cronológica, eu deveria, entre aspas, começado com Ela Disse Sim, né? E depois chegar no Ela Disse Não, mas eu comecei ao contrário. Comecei falando do Ela Disse Não e agora estou no Ela Disse Sim. Por uma pressãozinha que eu sofri dos meus leitores, que quando compraram o Ela Disse Não, já, assim, teve gente que devorou o livro na madrugada do dia do lançamento. Chegou em casa, eu recebi depoimentos de mulheres e de homens também, inclusive o André Oliveira, ele foi um dos homens que disse assim, Kátia, eu tô louco para ler o Ela Disse Sim. E daí eu fiquei pensando, aí foi um filho de uma amiga minha, da minha colega Adriana, professora de inglês, o Lucas, que inclusive também é escritor, ele disse, Kátia, tu tem que aproveitar isso. Escreveu Ela Disse Sim. E daí eu peguei e fui escrever, né? O Ela Disse Sim. Então, né, é um resultado aí de todo o seu trabalho, refletindo nos leitores e como é importante dar continuidade com isso tudo, né? Se a gente pudesse, né, trazê-la para cá, seria muito bom para o uhum. estado de São Paulo. Pois é, com a Mas já serve prefeitura. de inspiração para a gente conseguir pensar, né, em projetos até a partir do seu livro. Sim, Importantíssimo. ó. No momento que se a prefeitura, por exemplo, aqui em São Leopoldo, a prefeitura disponibiliza verbas Uhum. para elas comprarem livros, né? E levar os escritores nas escolas. É o projeto Leituração. Mas se a prefeitura de São Paulo elaborar um projeto também assim, no caso, eles compram os livros adiantados. E aí os professores leem com os alunos, fazem um trabalho e na culminância chama o autor lá para dentro da escola. É muito legal, porque daí Uhum. tiram as curiosidades. Eu gosto desse contato com os alunos, com os estudantes, porque eles ficam perguntando. E até inclusive numa escola onde eu aprendi a escrever e a ler, no Pauarres, em São Leopoldo, uma aluna perguntou assim: Ah, o que vai acontecer com a Rosário?
vai ter continuação dela? E daí eles querem, e daí a Rosário tá aqui no Ela Disse Sim, e vai estar lá na segunda edição, né? Que a Rosária é uma sobrevivente, né? E daí eu disse, não, vai ter sim, vai ter 5 personagens no Ela Disse Sim 1, e vai ter mais 5 personagens no Ela Disse Sim 2. E aí eles estão empolgados, querendo saber o que vai acontecer com os outros personagens. E é um livro importante para unir o objetivo do alerta, da prevenção, e de trazer de novo essa vontade de ler um livro. Porque essa vontade de ler um livro, a gente tem que incentivar, tem que mobilizar, e as prefeituras e os governos, eles têm que ajudar as escolas a pensar numa maneira de levar os autores para dentro das escolas, porque isso aproxima muito também, sabe o que que é? Tem muito aluno e muita aluna que escreve e pensa que aquilo está longe, que ele nunca vai alcançar. Qualquer uma pessoa, não precisa ter uma graduação, pode escrever, porque o talento da escrita nasce junto com a gente. E, inclusive, eu estou ofertando uma oficina de escrita curativa, onde eu vou passar para todas as mulheres, por enquanto é só para as mulheres, mas eu quero fazer para misto também, que para utilizar a escrita como ferramenta de cura, né? A literatura como ferramenta de cura, onde eu vou trabalhar crônicas de memórias, autobiografia, biografia, autoficção, apólogo, que é bem interessante, que eu escrevi, Amanda, a Cama e o Travesseiro é um apólogo, onde os objetos estão conversando, Uhum, e as escolas precisam investir nisso, a gente precisa sim. ter uma maneira de como fazer essa juventude Se enxergar, expressar, né? né? Enxergar que eles podem e se expressar através da escrita, Sim. através da paródia. Inclusive, teve alunos que fizeram e transformaram um conto em uma música, né? Bem interessante. Ô, E Kátia, estou à pode disposição, falar. viu? É legal porque, assim, eu vejo que tem um movimento agora surgindo bem forte, pelo menos eu conheço algumas pessoas que fazem, né? A gente trouxe aqui a Karina, né? Conversamos com ela. Foi. Conheço outras mulheres também que estão fazendo esse movimento de... Conheço uma arte-terapeuta que faz arte-terapia só com mulheres, justamente para fazer esse movimento reflexivo que você fala, né? De ter uma oportunidade de se expressar, seja pela arte-terapia, pela escrita, pela leitura de livros, enfim, eu acho importantíssimo, né? E pensando em todo esse seu conhecimento sobre o assunto, até para quem não sabe ou se aprofundou ainda nesse assunto, não conhece muito bem, fala um pouquinho pra gente sobre a Lei Maria da Penha, o que que, né, a gente pode recorrer, o que que é importante fazer. Conta um pouquinho para quem não conhece ou precisa se É. informar mais. Só para pegar um gancho teu aí, eu criei uma editora chamada Elas por Elas. Ó, @elas por elas editora no Instagram, quem quiser seguir. aham, Pensando como que eu, mulher escritora, posso ajudar as outras mulheres. Então, Elas por Elas nasceu para fomentar a escrita das mulheres, e é uma editora que tem que facilita a publicação de todas as mulheres. Inclusive, estava mandando agora um texto. A pessoa começa iniciando dá um inicial de 2 vezes de R$ 500 para produzir o livro, e faz um financiamento coletivo que eu ajudo a vender, e quando for repassar o valor da venda do livro, já fica com os R$ 1.000. Então, na verdade, a pessoa escreve o livro e não gasta nada. Daí depois, claro, tem que comprar o livro e começar a vender. Bem, e sobre a Lei Maria da Penha, é muito importante eu falar sobre isso, e nas escolas eu também abordo essa lei, porque, como eu tinha falado antes, o que aconteceu com a Mulher dos 20 Dias, não tinha uma lei protetiva para as mulheres. E a Lei Maria da Penha surgiu para ter um acolhimento diferenciado para as mulheres que sofrem violência física, sexual, moral, patrimonial e a psicológica. Porque antes da Maria da Penha, a mulher ela sofria uma violência psicológica, moral, patrimonial e ia denunciar, eles não faziam nada, porque a delegacia ela só aceitava denúncias quando ela tivesse sofrido uma agressão, levado um soco, um tiro, uma facada, porque ameaças, inclusive eu, no Memórias e Veladas, eu sofri uma ameaça de um parente, e a gente se preocupou, eu, a minha mãe e a minha avó fomos na delegacia. E o delegado disse que não podia fazer nada.
Como não podia fazer nada? Minha avó ficou super preocupada, nervosa, minha mãe também, porque eu estava sendo ameaçada de morte. E daí a minha avó falou, então só vai poder fazer quando a minha neta levar uma facada, um tiro? Infelizmente, sim, senhora. E a Nossa. Lei da Penha veio para quê? Para a mulher ter um acolhimento, ter uma escuta sensível, uma escutativa, ter aquela abordagem muito apropriada para as mulheres, porque a gente sempre escutou na televisão, inclusive pessoas ao meu redor também que contaram que o delegado, ou até mesmo uma delegada, perguntava assim: o que tu fez para ter apanhado? Imagina uma mulher que sofreu violência em casa, sofre violência naquela abordagem de perguntar o que ela fez para ter apanhado. Uhum. Se ela tivesse culpa, nem Uhum. mulher tem culpa de ser violentada. A culpa sempre é do agressor, não importa a roupa que ela esteja vestindo, não importa o que ela esteja fazendo. O agressor sempre que é o culpado. E a Lei Maria da Penha veio para ter essa abordagem diferente, para ter um acolhimento, para ter a lei protetiva para quem sofre violência psicológica, que ele não bateu ainda, mas ele está mexendo com a autoestima dela, deixando ela pensar que ela é a mulher mais feia do mundo, deixando ela pensar que ela é totalmente dependente financeiramente, emocionalmente dele. A violência patrimonial também. Eu dei uma entrevista para a Rádio Justiça, agora ainda no início do ano, e eu falei sobre isso. A violência patrimonial, ela também passa batido e as mulheres podem ir na delegacia agora, né, pedir a proteção por essa violência. Se ele tirou as chaves do carro, reteu as chaves do carro dela, mesmo que ele tivesse dado esse carro para ela, é dela. E daí não deixa ela dirigir porque tem ciúme, porque dá todas as justificativas. Tem homens que até dizem assim: ah, não, porque tu pode se acidentar, um zelo extremo, é um tipo de violência. E se ela identifica isso, que o marido está retendo seus bens materiais, ela pode ir lá denunciar na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela existe para ter esse diferencial. E tem gente que diz assim, ó. Inclusive, eu estava num lançamento, eu estava numa reinauguração de uma loja em Sapucaia em 2023, e aí eu levei meu livro lá, dei autógrafo lá. Olha só, engraçado que daí a loja me chamou para eu ser um atrativo lá, porque é a loja de bijuterias, e ela me viu na internet e me convidou para ir lá na inauguração e disse: traz teu livro, vem dar autógrafo para nós. E eu fui. E aí, quando eu estava lá nos corredores falando sobre a Lei Maria da Penha, uma cliente da loja olhou e disse assim para mim: eu não acredito na Lei Maria da Penha. E eu não gosto da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha não deveria existir, porque depois que ela existiu, mais mortes aconteceram. Aí eu fiquei pensando o que responder para ela, né? Uhum. Na A gente pega de surpresa uma mulher falando sobre que é contra a Lei Maria da Penha. Daí eu falei para ela assim: sabe o, o que eu sou contra? Eu sou contra a violência. Eu não sou contra a Maria da Penha. Aí ela ficou falando, eu pensei: eu não vou pegar para mim, né, e vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. Uhum. Só que isso me fez pensar em como eu falar para os adolescentes, né, para os É. estudantes, isso, né, que a Lei Maria da Penha, ela existe, ela não vai acabar com as mortes das mulheres. Nenhuma lei vai acabar com as mortes das mulheres, porque ela não tem o poder de entrar dentro da mente dos agressores, mas ela tem um acolhimento diferenciado, onde a mulher que sofre qualquer tipo de violência vai ser acolhida, vai ser direcionada para alguns programas de psicologia. Aqui em São Leopoldo tem o CAPS, que atende mulheres e qualquer pessoa também. Aí tem também o Centro Jacobina, que inclusive eu fui premiada no ano passado com um prêmio literário chamado Prêmio Jacobina, que a Jacobina foi uma mulher religiosa aqui no Rio Grande do Sul, muito importante, que não sei se vocês sabem sobre a vida dela, mas eu aconselho a dar uma pesquisada, Uhum. bem interessante. E aí, como eu fiz o meu trabalho, vim fazendo o meu trabalho desde 2023 nas escolas sobre violência contra a mulher, eu fui premiada. E aí, esse Centro Jacobina acolhe essas mulheres,
porque às vezes as mulheres elas têm que fugir das suas casas e não tem para onde ir. Aí tem acolhimento, tem o centro Jacobina para ficar, e ou se não, elas direcionam também para fazer um tratamento psicológico. E a Lei Maria da Penha é muito importante nesse quesito. Sim. Teve uma aluna que perguntou assim: tu acha que existe algum homem, algum agressor que tem reabilitação? Aí eu disse assim, eu acho que tem, dependendo do tipo de educação que ele teve na família, dependendo da família dele, de repente o homem também sofre muita pressão da sociedade machista, e Uhum. então, né, ele Sim. acaba achando que pegar muitas mulheres é positivamente para ele, que ele tem que fazer isso, ou que ele ter aquele vocabulário muito violento também. De repente, esses tipos de homens que cometem esses tipos de violência, eles podem se recuperar. Sim. Mas ele que já tem aquele instinto, né, de crueldade, porque vocês percebem, a gente assiste aí essas notícias na televisão, é um requinte de crueldade que esses homens têm na frente dos filhos, as mulheres acorrentadas, amarradas, amordaçadas, sendo queimadas vivas. Em Novo Hamburgo, há muito tempo atrás, uma jornalista foi queimada viva dentro do carro porque o cara queria o seguro de vida dela. Então, é uma violência extrema. Esse tipo Sim. de homens, acredito que não tem uma reabilitação, mas de repente, num histórico de algum homem que vem fazendo uma violência moral, uma violência patrimonial, psicológica, de repente até tem, né? Sim. É, Mas e a lei veio para proteger, né? A lei traz também a consciência de que isso é uma violência. Sim. E não foi a lei que aumentou o número de mortes, né? A gente ficou sabendo que todas essas mortes existiam porque se olhou para essa É. questão. E a lei veio trazer essa clareza. Talvez a tem, mulher que falou isso pra você não tinha essa consciência, né? Que é o que a Dani falou. Não aumentou a não. violência, a gente só não sabia delas, a gente ficou sabendo mais agora, né? Inclusive, eu fiz uma pesquisa em janeiro do ano passado, 2024, uma pesquisa sobre o aumento da violência, né? E aí, assim, ó, é inacreditável, aumentou a violência. Mas, na verdade, sempre foi muito grande a violência. Aí a pesquisa que eu fiz aprofundada é o seguinte: a gente tem uma estatística agora que de 10 mulheres que estavam sendo mortas aumentou para 13, né? Uhum, 13 mulheres sendo mortas no Brasil. Tem pessoas que não acreditam nisso. E tem uhum, pessoas nessas férias que eu passei na praia, um grupo de amigos de homens disseram que a Lei Maria da Penha é mentira, né? Que é uma farsa, que ela não foi violentada pelo marido, que ela foi atropelada e começou a mentir. Daí eu fiquei pensando, nossa, como esses homens defendem outros homens, como é que pode eles acreditarem numa mentira dessas, né? Como que pode? E daí disseram também, ai, mas o homem também sofre violência. Eu disse, claro que o homem sofre violência, mas é bem menor, bem desproporcional ao tipo de violência que as mulheres sofrem. Eu até falei para eles, se os homens sofressem violência doméstica, já teria acabado isso, porque os homens se unem, né? Se unem e já teria outro tipo de lei. E daí eles falaram assim, não, eles não fazem isso porque senão eles vão perder na política, né? Porque a política é dominada pelos homens. E daí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como esse patriarcado é forte, enraizado, e como esses homens acreditam que não há violência, e como eles acreditam que é uma mentira, os números estatísticas, que as estatísticas estão mentindo. Isso me deixou bastante preocupada e triste também, né? Para a gente ficar pensando como que podem homens e mulheres também que pensam assim, Sim. e aí e o quanto que isso reforça a importância da gente estar debatendo esse assunto, esse tema, dentro das escolas para prevenir, para que o Uhum. menino cresça já ali desmistificando, Sim. porque meninos ficam me fazendo perguntas e se batendo comigo, falando sobre a Lei Maria da Penha. Os meninos ficam dizendo, ah, mas eu também sofro violência. E aí eu fico mostrando para eles e digo para eles que as mulheres, existe uma parcela de mulheres que são violentas porque a nossa sociedade é violenta. A gente Sim. não pode
que a nossa sociedade ela é violenta e que existem mulheres violentas e que a violência está dentro da gente. E só que acontece que a gente não pode comparar um homem morto pela sua esposa, pela sua companheira, num ano todo, para 13 mulheres por dia sendo mortas com requinte de crueldade. Aí eu levanto essas questões com eles, trago essas abordagens, trago dados estatísticos para tentar desmistificar, né, para eles Sim. poderem entender o quanto que a lei Maria da Penha é importante, que não existe uma lei João da Penha, que eles falam, por causa que só vai existir essa lei quando, então, 14 homens ou 13 homens estarem sendo mortos com requintes de violência também, de crueldade, dentro das suas casas. E quando isso acontecer, vai surgir a lei João da Penha. Eu digo isso Sim. para eles poderem entender de que a gente está falando sobre violência contra a mulher e defendendo, né, e levantando essa bandeira, não é por nada. É É, porque realmente é importante. sim. E isso os nossos adolescentes eles precisam saber. E eles estão Sim. na internet, aparecem os fake news lá eu pesquisei, existe vídeos, documentários falando que a Maria da Penha mentiu. Gente, se uma pessoa leiga, um aluno assim que não tem tanta informação, que não tem uma estrutura familiar, entra em contato com esses vídeos, faz uma lavagem cerebral na cabeça deles. Qualquer pessoa que não tem informação entra ali, está disponível aqueles fake news. Até acho que tinha que ter uma lei aí para tirar tudo isso de lá, porque tá lá. Eu entrei em janeiro e tá lá esses vídeos, as matérias Sim. todas, falando sobre, dizendo que é mentira. E a mudança vai vir justamente da educação dos jovens, né? Os jovens começarem a perceber qual é o papel deles na sociedade, qual que é o papel deles na proteção contra a violência. É do começo, né? Talvez, como a Kátia falou, é difícil mudar quem já está enraizado naquela forma de agir e de pensar, a não ser que a própria pessoa queira mudar. Mas os jovens ainda são maleáveis, estão aprendendo o que que é Uhum. correto, o que não é correto, o que é aceitável, o que não é aceitável. E É. aí, com eles, a educação tem um papel mais fundamental ainda. É um adendo aí, né, do que você falou, né, Kátia? Sobre a importância da Lei Maria da Penha, também foi criado daí o CRAN, né, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, que tem em alguma cidade de grande porte. E eu trabalhei no CREAS que a gente trabalha muito com questões de violência, e a gente tinha que fazer justamente esse movimento, né, trabalhar com homens adultos, porque eles também têm que ser ouvidos, apesar de fazer a violência, e justamente fazer esse trabalho de quase que pegar na mão lá, como se fosse um adolescente na escola e falar, olha, isso que você está fazendo é uma violência. Muitos não têm essa consciência, né? Não que justifique, né? Não que ele seja menos culpado por isso. Mas ele precisa ter essa consciência. A Lei Maria da Penha proporciona isso. Olha, tem esse tipo de violência, o que você fez é essa, vamos tentar mudar. É o que você falou, tem casos e casos que a gente consegue ele trazer para essa consciência, né, o que está acontecendo, mas tem casos que é muito mais difícil. Mas é importante que seja discutido com esses homens adultos, mas principalmente com os adolescentes, porque a gente faz um movimento muito mais efetivo e preventivo, que não precisa chegar nesse nível de depois ter que trabalhar com esse adulto, que já tem muita coisa formada ali na mente dele, e desmistificar muita coisa, né? Claro, a gente tem que plantar sementes agora, né? E a gente também precisa sempre tentar ver uma maneira de melhorar essa lei Maria da Penha, né? Trazer melhorias para ela. E toda lei, não eu sempre digo isso para os alunos, não existe uma lei que vai funcionar 100%. Não existe. Nós somos seres humanos, a sociedade falha, os seres humanos falham, mas a gente pode melhorar. A gente pode pensar, inclusive é um projeto para esse ano que eu vou trabalhar a Lei Maria da Penha nas escolas com o livro Ela Disse Não e o Ela Disse Sim, porque aqui no Ela Disse Sim tem uma história da Luna Entardecer de Verão, que não sei se tu lembra, é o segundo conto do Ela Disse Não, e no Ela Disse Sim, a personagem Clara, a Clara, ela é amiga da Luna. E a Clara não aparece no Ela Disse Não. E daí aqui no Ela Disse Sim, a Clara vai estar naquele dia que vai acontecer o que aconteceu com a Luna, e daí vai mostrar como se fosse um filme. Vai mostrar uma outra perspectiva do que aconteceu com a Luna no Ela Disse Sim. E aí eu vou trabalhar dentro das escolas com esse conto aqui e com o capítulo
que está aqui dentro do LDC 5, com os 2 livros eu vou trabalhar. E devo fazer um projeto falando sobre a Lei Maria da Penha e fazendo os alunos pensarem que medidas protetivas, que melhorias a gente podia fazer com a Lei Maria da Penha. Muito legal, interessantíssimo. Muito bom. Então, agora nós vamos para as nossas dicas. Bom, e hoje de dicas, não podemos deixar de dar, né, como dica aqui o livro da autora que está aqui com a gente, a Kátia. É o livro Ela Disse Não e o Ela Disse Sim, que já vai ter saído também vai ser pela editora Metamorfose, Kátia? Pela Sim, mesma, porque né? Então, os dois a gente dá de dica pela mesma editora, né? O Ela Disse Não foi em 2023 e o Ela Disse Sim vai ser agora em 2025. Ficam aí como Uhum. duas dicas de leitura, são contos, que nem ela falou, né? Diversos, então é legal porque não fica maçante, como você falou, né? Então varia muito as histórias, e agora a gente sabendo, né, que são baseadas em histórias reais, eu acho que dá um quê a mais de curiosidade de entender quem são essas mulheres. E tem uma outra dica que eu tava pensando aqui agora e eu me lembrei, baseado no que a gente discutiu aqui com a Kátia, falando muito disso que a mulher, né? O que que a mulher fez para sofrer essa violência, né? Qual é o papel qual é a culpa dela nisso tudo? Que é aquele podcast, não sei se vocês já conheceram, é super famoso, chama A Mulher da Casa Abandonada. É um podcast da Folha e é o caso da Margarida Bonetti, que ela sofre um assassinato, né, pelo ex-marido. Não sei se você conhece, Kátia, e é super. Eles vão investigar, porque são na televisão, eles acompanham, e a todo momento, naquela época, eu não lembro qual é a década que acontece, mas faz mais de 20 anos essa história, se eu não me engano, mostra justamente isso, né? A televisão, as mídias tentando falar o que que ela fez para sofrer Uhum. essa violência, né? Qual foi o papel de culpa dela nessa história? E o tempo todo eles ficam tentando desculpabilizar o marido dela que matou ela. Então ficou uma história super famosa e aí eles fizeram um podcast em cima disso. É bem ah, interessante. O que isso significa para você? E agora, no nosso momento de artístico, a gente trouxe uma música que depois a gente coloca o link da música no Spotify na descrição do nosso episódio. Aí, aproveitando também que a gente vai colocar a descrição, na descrição do episódio, o Instagram da Kátia, as referências para quem quiser procurá-la, né? E hoje nós vamos fazer. A gente trouxe uma música que eu vou ler a letra aqui. E me chamou a atenção porque a Patrícia que pensou nessa música, eu falei, olha, eu nunca tinha prestado atenção nessa letra e É. entendido isso desse Eu jeito. Eu também ouvi não. essa música a vida inteira, né? A música é Camila, Camila, do Nenhum de Nós, né? Eu vou ler aqui a letra para vocês e E a depois. história é baseada num fato real Não, de uma amiga deles, né? exato, eu não Dos sabia que cantos era baseado da num banda. fato, É. né? Depois ouçam a música, né? Com essa percepção. Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação, com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. Às vezes peço a ele que vá embora, que vá embora. Camila, Camila, Camila. Eu que tenho medo até de suas mãos, mas o ódio cega e você não percebe, mas o ódio cega. E eu que tenho medo até do seu olhar, mas o ódio cega e você não percebe, mas o ódio cega. A lembrança do silêncio, daquelas tardes, da vergonha do espelho, naquelas marcas. Havia algo de insano naqueles olhos, olhos insanos, os olhos que passavam o dia a me vigiar, a me vigiar. Camila, Camila, Camila. E eu que tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça para tudo. Era assim que as coisas aconteciam. Era assim que eu via tudo acontecer.
Kátia, a gente só tem a agradecer, foi muito gostoso conversar com você. Obrigada pela participação, por compartilhar seu conhecimento. Que tenham mais Kátias por aí, né, fazendo um trabalho como o seu, que a gente consiga expandir esse tipo de debate nas escolas, nos diversos espaços. Brigadão mesmo, viu? Bacana. E uma coisa que eu ia te perguntar e acabei esquecendo aqui antes da gente encerrar. As oficinas de escrita você faz online ou você só faz presencial? Eu tenho como fazer online também. Tem algum Olha, arroba, Kátia, que você quer passar para a gente poder falar aqui? A gente põe lá depois na descrição, mas se quiser já falar, pessoal te tenho seguir. Elas por Elas, editora, que é Uhum. onde eu estou divulgando sobre essa oficina, e o arroba escritora Kátia com K, que é o meu perfil de escritora, né? É isso aí. Muito boa sorte com os Obrigada, seus Kátia. projetos. Muito legal ter alguém trabalhando nesse sentido. E a gente agradece muito a sua presença aqui com a gente hoje. Ah, Obrigada, viu, Kátia? Tudo de bom. beijo para todos vocês. Beijo. Então, tchau, Obrigada. tchau. Até a próxima, Até. pessoal.